3 minutos, 2 minutos, estamos aqui já. Beleza? Já postou? Já começou a postar. Esqueci a letra pro seu lembrando. A letra pro seu. Tua humildade, Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu faria. Gaspar, Juliette, vai compartilhando aí. Quer ir compartilhando, dando like aí, a conexão fica mais segura e não cai. Amém? Não se ganha, de graça o recebe, e eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falaria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe, e eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Você é a chave. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Amado é o mais belo.
Pode ser a todos. Vamos adorar. Dá um likezinho aí se tá tudo bem aí, ouvindo direitinho. Nome. Para que a gente possa aprimorar aqui. Fazer um pouco mais. Olha. Vamos ajeitar aqui e colocar o pontozinho e vai dar certo. Vamos continuar. Consagração. Consagração, amém. Obrigado a todos nós, né? Consagro tudo o que sou, e cargos louvores transborda o meu coração. Ainda eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, tu és altíssimo, celebrarei
O áudio agora, querido. Você está tocando louvor. Pega ali, João Lucas, por favor. Vai consertar agora e você vai ver como vai ficar melhor. Isso é o meu. O meu. Isso era melhor que já estava conectado, não? Amém. Graças a paz, irmã Detinha, irmã Cristiane, Edinaldo, meu irmão, pastor, queridão, bonito. Está conectado aqui. Melhorou não? O áudio aí. Quem mais aí? Irmã Isabel, Pai do Senhor. Diófito, não sei se ainda se encontra, paz, irmã do céu, Deus abençoe a irmã do céu, irmã Sônia, Vanúbia, Igor, Gilberto, Eliere, Marília, Pai do Senhor, Marília, que bom ver você aqui. E aí, irmãos, como é que está o coração de vocês aí? Como é que estamos encarando esse isolamento social? E quando a gente pensa que as coisas vão melhorar, né? E aí o presidente
vem e dá uma notícia daquela, faz um pronunciamento daquele e causa todo alarde, né? Na população, nas redes sociais, em todo o país, e aí gera essa confusão, essa instabilidade. Eu quero dizer a você que aquilo que a Bíblia já vem falando há muito tempo, né, acerca da dos dias que serão maus, né? Parece que nós estamos vivendo isso na íntegra, né? E o que são dias de inseguranças. Eu tenho falado lá na igreja, né, no último culto presencial, que havia aquela possibilidade, como está havendo, de não estarmos reunidos na outra semana, né? Eu praticamente tinha profetizado sobre isso, porque as coisas convergiam para tal. E aquilo que para nós não tem a certeza, porque tudo é muito novo, né? Tudo é muito novo. E eu digo a vocês que o presidente da República, o ministro da Saúde, o presidente da Organização Mundial da Saúde, você está entendendo? Não sabe como lidar com tudo isso. É nítido, quem acompanha os noticiários percebe isso, tá certo? Por trás disso existem aqueles que podemos chamar de aproveitadores, né? E a gente observa que, olhando para o contexto de países como os Estados Unidos, lá o combustível tem baixado, tá? Aqui permanece o mesmo preço, ou então há aqueles que volta e meia vão querer aumentar, né? Um litro de álcool gel que empoeirava-se nas prateleiras e que era vendido aí a R$10, R$12, eu nem sei quanto custava, mas já estavam querendo aumentar o valor para coisas absurdas. Então você vai encontrar aqueles que vão querer tirar proveito do momento crítico, né? E aquilo que o presidente falou ontem, e eu tinha falado isso na igreja, porque a crise ela não só é de uma crise de saúde, de epidemia, de doença, de pandemia, tá? Ela vai desencadear várias outras coisas. E aquilo que o presidente falou, com certeza, ele quis falar acerca disso. Tem área de risco, tem um grupo de risco, tem. Mas o Brasil não tem, vamos chamar de gordura econômica. Não tem dinheiro suficiente para parar de uma vez por um mês, 2 meses, 3 meses, como tem os Estados Unidos, como tem os países da Europa. Entendeu? Clanice, paz, Clanice. Então o Brasil não tem esse dinheiro. E se parar, o Brasil parar, não só a parte essencial, mas o comércio, não girar o dinheiro, certo? Vai faltar dinheiro para mim, vai faltar dinheiro para você. Tá certo? Então, você pode, quando eu comentava na padaria, onde eu costumo comprar o pão, que corre o risco, né, de quem tem o dinheiro e não vai adiantar ter o dinheiro, porque não vai ter com o que comprar, né? Quem tem dinheiro já não consegue viajar, geralmente faz viagens, ir lá, faz as compras, enfim, se utiliza da melhor maneira que se deseja. Mas já não tem mais condição de fazer isso, tá certo? E isso a gente observa aí que temos que encarar, nós crentes, eu quero me dirigir ao crente, ao evangélico, né? Que
é uma luta espiritual isso. Nós vamos encarar isso também. Eu não quero que taxarmos de sermos lunáticos, alienados, não. Mas nós temos uma visão espiritual. Então devemos ter esta visão espiritual. Deus está querendo tratar com o povo. E esse povo aqui não está só os eleitos, não estão só os escolhidos, não está só os crentes. Tá certo? Está sendo com todo mundo. Mas o tratar dele com o seu povo também está sendo feito. Né? E aí estamos vendo crise política entrar numa crise econômica, no sentido de que não vai girar o dinheiro vai ficar parado em algum ponto e não vai ter circulação, você está entendendo? E vai acabar entrando em colapso. E esse colapso é justamente aquilo que o presidente falou. Foi infeliz em alguns pontos? Foi, né? E de encontro nesse momento, ele poderia ter sido mais maravilhoso, mas aqui eu não vou atirar pedra, nem muito menos jogar confete, tá certo? Mas foi meu ponto de vista. O que eu vi aqui, existe uma briga política, irmãos, em tudo, e aquilo que eu falo, aqueles que procuram tirar proveito da situação, certo? Existe uma briga política por trás. Não se engane. Nem tudo que dizem ser será. Questão de ser bonzinho, questão de ser sempre tudo muito fácil. Tem alguém envolvido nesse meio aí que está procurando tirar o proveito, visando, seria agora 2020, né? E 2022. Mas fato é que nós precisamos ter a nossa consciência, o nosso caminhar certinho diante do Senhor. Ontem eu falava acerca de que Deus é nossa esperança, né? Salmo 121. Ontem à tarde falei acerca do Salmo 91, onde Deus nos guarda à sombra do Onipotente, né? Fazendo a referência que Jesus é aquele que saiu da sombra do Altíssimo e veio para o poder debaixo da sombra do Onipotente, né? O que é que eu quero dizer com isso? Que devemos ter a nossa segurança estabelecida no Senhor. Tá certo? Aquilo que está escrito na Bíblia está cada dia mais se comprovando, porque você está passando a viver esses dias. Né? Vamos dizer assim, aquilo que até o dia 15, né, de março foi uma teoria, a partir do dia 16 virou-se prática. Né, desse caminhar de forma diferenciada. Amém? E eu falava, né, que nós deveríamos voltar para o Senhor. Esse voltar, muitos se utilizaram no termo desviar, né? Estava desviado. E eu me lembro que, algum tempo atrás, a questão do desviado era aquele que voltava para as práticas mundanas. Mas práticas mundanas essas que escandalizavam a sociedade cristã evangélica da sua época. E daí passou a existir os vários tipos de desviados. Né? E o desviado, ele estava na igreja, ele estava comungando com a igreja, ele estava em comunhão com a igreja, ele estava contribuindo com a igreja, mas a igreja não estava nele há muito tempo. E eu creio que esse também foi um dos fatores que o Senhor promoveu e permitiu que o coronavírus invadisse o mundo e trouxesse esse momento de reflexão. Chama um momento de reflexão. Perceba, irmãos, que a coisa está tão
tão crítica que os crentes estavam brigando entre si, denominações, líderes, né? Defender placa da igreja se tornou o alvo principal. Provar quem sabe mais a Bíblia, teologicamente falando, era o mais indicado. Líderes começaram a divergir quanto a estar na igreja, ao fechar a igreja, ao contaminar o povo, a ser contaminado e ir para o céu, e dar o apoio espiritual e rede social, isso tudo, porque isso dá audiência, isso dá ibope, isso dá likes, isso se torna a pessoa cada vez mais conhecida. Eu trago comigo um lema, uma frase em que falo acerca do marketing pessoal, e que vai tudo de encontro àquilo que a Bíblia fala, né? A Bíblia diz: quanto menos eu aparecer, mais Deus vai aparecer. Importa que Ele cresça em que eu diminua. Interessante isso, porque eu nunca tinha feito uma live, né? E de sexta-feira para cá eu estou aprendendo um pouco mais sobre esse negócio de fazer transmissão ao vivo. E ainda eu não me sinto à vontade aqui, por vários motivos. Primeiro, porque eu não sou acostumado com isso, e eu vejo essa questão da transmissão ao vivo, da rede social, você sabe, uma exposição muito grande. Segundo, porque eu sou muito tato, eu gosto de estar junto, sou muito povo, eu gosto de estar junto com as pessoas, entendeu? E olhar nos olhos. Então, vocês me conhecem, vocês sabem. Liga na igreja, eu saio falando, cumprimentando um por um antes do culto ali, tal, falo, dando a paz do Senhor. Brinco com as crianças, com os meninos, os jovens, tiro onda e tal, e mexo com o cabelo de um, enfim, eu sou isso. Mas aí a gente tem que se adequar, porque a gente tem que dar assistência, tem que alimentar. E já teve gente lá em São Paulo que estava nos assistindo ontem e hoje no privado, diz: pastor, os pastores daqui também estão fazendo isso, alimentando as ovelhas. Eu espero que você esteja sendo assistido da melhor maneira possível. Mas é isso, tudo isso que está acontecendo, o propósito principal, espiritualmente falando, para os crentes, é voltar-se para Deus. Tanto é que eu lancei aquela campanha, voltando para o Senhor, voltando para Deus. Porque não dá mais, e já não dava mais, e já agora que não dá mesmo. Continuar sendo e fazendo as mesmas coisas que fazíamos antes desta pandemia. Eu digo aqui, talvez de uma forma exagerada, e eu não quero atribuir a esse momento, longe de mim, mas como divisor de águas. Eu não vou atribuir como, assim como veio a história e Deus, Jesus, o nascimento de Jesus Cristo, um divisor de águas, antes de Cristo, depois de Cristo. Eu não vou dizer isso, mas essa pandemia aqui, ela vai nos trazer algo de novo. Nosso comportamento, a partir dessa liberação de quarentena, ela vai nos trazer algo de novo, de comportamento, de ação, de hábitos, porque a experiência que cada um vai ter, como é que se diz, sua, particular, vai ser tremenda, e isso vai causar um impacto na vida da sociedade. Amém? Abra aí a Bíblia sua, Mandez, Pai do Senhor, Mandez. Abra a sua Bíblia, por favor, em Josué capítulo 24. Josué capítulo 24.
E eu quero estar fazendo análise desse texto com vocês, para que possamos entender porque que lá na frente, lá no verso 15, Josué vai dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A gente vai entender um pouco mais acerca desse desviar na parte do Senhor. Porque que muitos não estavam desviados e permanecia dentro do tabernáculo, seguindo os caminhos, as orientações. E eu queria fazer a leitura, e após a leitura nós fazermos essa análise. Amém? Dê um likezinho aí, por favor, faz um comentário, manda um amém, para eu saber, que você está aqui comigo, tá certo? Peço que vocês, irmão, compartilhem aí com as suas redes sociais, certo? De onde você está assistindo aí, é só você compartilhar esse vídeo, porque aí ele vai ser proliferado e com certeza a conexão se torna mais segura, tá? Em nome de Jesus. Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. Enquanto você vai abrindo aí, eu vou falar um pouco sobre Josué. Josué foi o substituto de Moisés. Josué, ele... Isso, irmão. Vai mandando os amém aí para eu poder ver você. Muito bem, irmã Sônia, irmã Deise. Manda os améns aí, os like. O que acontece? Josué foi o substituto de Moisés. Josué foi um grande estadista, general de guerra muito experiente. Ele foi um discípulo de Moisés durante toda a caminhada no Êxodo. Ele sempre esteve ao lado de Moisés em tudo que Moisés estava ali por fazer. Na tenda do encontro, tem um ponto muito interessante, que na tenda do encontro, quando Moisés ia ter com Deus, a tenda do encontro ficava frente com o tabernáculo, E sempre que Deus queria falar com Moisés, ele chamava de Moisés na tenda do encontro para falar com Moisés. E Moisés ia à tenda do encontro e Josué ficava no lado de fora ouvindo ali a conversa para pegar a experiência. Moisés agora vem e chega a hora da sua partida. Deus recolhe Moisés para si e lá no início do capítulo do livro que tem seu nome, Josué é chamado por Deus para ser agora o líder da nação de Israel. O líder da nação de Israel. Israel vem num contexto de que, já dei isso, meu irmão, paz. No contexto de que o povo vinha esfriando-se. Apesar de ter vivido todos aqueles milagres ali no Êxodo, toda aquela experiência de milagre, multiplicação, de esfriamento, de coluna de fogo à noite para aquecer, cordonizes, manjares, maná, enfim. E aí Josué coordena esse povo, avança pelo Jordão para simbolicamente fazer a mesma coisa que Moisés fez quando abriu o Mar Vermelho. Ele abre o Jordão, o povo passa, está enxuto. Eles vêm para lutar em Jericó. Jericó vem abaixo, uma muralha, fortaleza, e vem abaixo, e o povo segue e vem entrando na terra prometida. O que acontece ali? O povo viu, avançou e tudo mais. E aqui nós estamos, quando vem para a distribuição da terra prometida para aquelas pessoas. Uma geração se acabou, a outra geração chega a assumir. Caleb é da época de Josué.
E aí chegamos aonde o texto fala aqui no anunciado de Josué despede-se do povo. Chegou um momento crítico. E começa assim o texto. 24, verso 1 diz: Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel e seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão, e Naor, habitaram da além de Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei uma porção às montanhas de Seir, porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com o que fiz no meio dele. E depois vos tirei de lá, tirando os vossos pais do Egito, viestes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e cavaleiros, até o mar vermelho, e clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles. E o mar os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitastes no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais planejavam contra vós outros. Porém, os entreguei às vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos o amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros também, e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Porém os entreguei nas vossas mãos. Enviei despões diante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus, e isso não com tua espada, nem com teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidade que não edificastes, e habitastes nela. Comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Verso 14. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses os quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses.
porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir e a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelos meus quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós toda esta gente, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então, Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, e não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não antes serviremos o Senhor. Não, antes serviremos o Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunha contra vós mesmos de que escolheste o Senhor para o servir, e disseram: nós o somos. Até aqui, meu irmão e minha irmã. Preste bem atenção, querido. Olhando para esse texto, Josué convoca uma assembleia. O que é essa convocação dessa assembleia? Josué chama todos os líderes do povo e todo o povo para estar ali e para ouvir o que ele tinha para dizer. E Josué, ele começa ali, aqui no verso 2, ele faz essa convocação e ele traz ao povo que o que se tinha feito, o que Deus já havia feito por aquele povo. E interessante que Josué, ele não começa depois que Moisés morreu. Ele não começa quando o Mar Vermelho foi aberto. Ele não começa quando o povo estava cativo no Egito. Ele vai lá na fonte, no início, aonde começou todo o percurso para a terra prometida, quando Deus fala com Abraão. Perceba que ele diz no verso 2 aqui: então Josué disse ao povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor. Os pais de Abraão, queridos, viviam numa terra extremamente idólatra. Quando ele fala da além do Eufrates, e serviram a outros deuses. É interessante que quando a gente estuda ali o livro de Gênesis, a vida de Abraão, e a gente se depara com uma situação em que Abraão, o pai de Abraão, ele era vendedor de estátuas, de imagem de escultura, dos deuses a quem a cidade servia. Semelhante à nossa região daqui, que tem um turismo religioso, a qual temos uma estátua, a segunda estátua maior do Brasil, na figura de Frei Damião, e aonde existe o turismo religioso, existe o comércio da venda das suas imagens. O pai de Abraão era uma dessas pessoas que, quando chegavam para adorar os deuses, ele estava à porta dos templos para vender. E Abraão um dia se depara com aquela situação em que ele vai se curvar diante de uma daquelas estátuas. E o seu pai o repreende. Conta a história, isso não está na Bíblia, mas os historiadores contam isso. Que ele vai se curvar diante daquela estátua, daquela imagem de escultura. E o pai de Abraão diz: não faça isso, porque ela não tem vida. Servia para comércio, mas não servia para os fins que ele desejava. Então daí dá para a gente entender, pode ser uma irmã Nevinha,
Daí dá para nós entendermos, irmãos, o quanto, quando Abraão escuta a voz do Senhor, quando ele escuta a voz do Senhor, e que ele diz, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e ele não hesita. Mas isso serve para ser referência para nós, como pai da fé. E Moisés continua dando o relato. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, de além do rio, para percorrer a terra, e multipliquei a descendência, e lhe dei Isaque. E aí, a vida de Abraão, após sair da terra da além do Eufrates, para vir para a terra a qual o Senhor havia mostrado para ele, ele só vê a multiplicação. Teve problemas no seu percurso, sim. Teve pecado, sim. Mas não era algo que pudesse permanecer. Deus perdoou. E aí ele vem e dá Isaque como descendente, como promessa daquilo que ele havia feito, prometido. Ele vem e de Isaac ele multiplica, aí ele está multiplicando a descendência de Abraão, né? Ele vem com Isaac, e de Isaac agora surge Jacó e Esaú. Esaú deu a possessão das montanhas de Seir, porém Jacó desceram para o Egito. Tinha esse propósito de descer para o Egito. Pai do Senhor, irmão Messias. O que acontece, querido? Josué continua com esse relato. E aí ele diz que depois que os filhos de Jacó estiveram ali no Egito, primeiro na pessoa de José, que todos nós conhecemos, José do Egito, ele entra agora com o povo que permaneceu cativo no Egito. Ele vai retirar esse povo, agora através de Moisés e Arão. Isso já aqui no verso 5. Envia Moisés e Arão e fere o Egito com as pragas. Depois que fere com as pragas, tira ele desse meio. Tira os pais, né? Verso 6 ele está dizendo, tirando os vossos pais do Egito, viestes ao mar, se deparou com o mar vermelho. E o que acontece com o mar vermelho? Chegou ali um ponto que ao voltar não tinha como, porque Faraó estava vindo com seu exército. Avançar, como é que avançar com velhos, carroça, animais, criança, também os adultos guerreiros não tinham condições, iriam perecer. E Deus vai e fala com Moisés, por que clamas a mim, Moisés? Diz o povo que marcha, fere ali o mar, e ele fere o mar com a sua vara, com o seu cajado, e o mar se abre, o povo passa a pé enxuto. Irmãos, tudo isso é o relato que Josué está falando. E clamando vossos pais por escuridão pus escuridão entre os egípcios e trouxe o mar sobre este, e o mar os cobriu, e vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Como se não bastasse, o Faraó vinha muito rápido, e se não tem uma ação enérgica, ou então se Deus não coloca aqui para bloquear ou dificultar a chegada de Faraó, ele tinha chegado a tempo. E ele tem, fato é que a história conta que Faraó não conseguiu, por conta da tempestade, do tempo que Deus fez fechar com eles, justamente essa escuridão. Quando ele chega de frente ao Mar Vermelho, ele encontra aquela via ali, e eles adentram também, achando que conseguiriam atravessar. Mas aí o último que passa, o último hebreu que passa, o mar vem, se fecha, e Faraó perece, juntamente com seus soldados e seus cavaleiros. Aí no verso 8 ele diz, daí eu vos trouxe a terra dos amorreus. Quer dizer, olha para trás, irmãos, da tua vida. Mas olha não no sentido de querer voltar para lá, mas de onde você veio, os milagres que Deus já fez na sua vida, daquilo que Deus já operou na sua vida, dos benefícios que Deus já fez para a tua vida. Deus agora, irmãos, mostra aqui o relato do que Ele fez. É interessante que a gente vai ouvir aqui, a gente vai ler aqui
Deus falando, ele diz, enviei, feri no Egito. Perceba, vos tirei de lá, tirando eu os vossos pais. Deus está mostrando, irmãos, que quem faz, certo? Mesmo ele dando inteligência, mesmo ele usando com poder, mesmo ele fazendo, utilizando pessoas, mas aqui ele faz questão de dizer que foi ele que fez. Viestes ao mar, os egípcios perseguiram vossos pais com carros e cavaleiros até o mar, e clamando aos vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós os egípcios, trouxe uma neblina sobre estes, o mar se encobriu, os vossos pais vieram, e que eu fiz no Egito. Você está entendendo? Eu fiz no Egito. Deus agora, irmãos, está falando que a ação do milagre é dele, para um povo que estava distanciado do Senhor. E agora? Dá para você fazer uma reflexão da sua vida, em olhar e ver o tanto que Deus já fez na sua vida, que você há muito tempo esqueceu de agradecer. Verso 8 ele diz, daí eu vos trouxe a terra dos amorreus. Daí eu vos trouxe. Era uma terra do inimigo. Era uma terra de um povo valente, que habitava da além de Jordão, os quais pelejaram contra vós outros. Porém, os entreguei às vossas mãos. O que é esse entregar às vossas mãos? Deus deu condição, irmãos, do fraco vencer o forte. Desse jeito. E possuísse a terra e os destruí diante de vós. O povo hebreu lutou. Israel lutou. Mas quem deu a vitória foi Deus. Destruí diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Irmãos, a sua história é diferente da minha, é diferente de outro irmão aqui na igreja, ou qualquer outro que possa ter. Cada um tem uma história particular. Mas ela se junta à história do povo de Israel, porque todos nós nos identificamos aqui. Amém, amém? Dá um joinha aí se você concorda comigo. Você tem sua história particular, porém a sua história se identifica com a minha, se identifica com a dos irmãos da igreja e se identifica aqui com a história de Israel. Você concorda comigo? Dá um joinha aí ou então um amém para eu poder ver que você está aí concordando comigo. Se não concorda, diga por quê. Mas vamos lá. Verso 11. Passando vós o Jordão e vindo a Jericó, lembra que eu falei que Deus abre o Jordão novamente, Josué com o seu cajado ali, ele fere o Jordão, e o Jordão abre-se em duas partes, e aquela nova geração passa a pé enxuto. Tá? Vindo a Jericó. Os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os fariseus, os cananeus, os heteus, os gigazeus, os heveus, os jebuseus, porém os entreguei nas vossas mãos. Observe, queridos, que quantos exércitos a nação de Israel teve que enfrentar.
teve que enfrentar ali ali do lado de cá do Jordão, ali em Jericó, quantos exércitos tiveram que enfrentar para conquistar a terra prometida. Irmãos, quantas vezes nós entendemos errado essa questão de sermos, questão de vitória, de conquistas nas nossas vidas. No sentido de que se instalasse com o dedo, ou se alakazam, né, uma palavra mágica, as coisas se abririam, as portas vão se abrir. Eu olho para as escrituras sagradas, irmãos, e vejo os amorreus, ferezeus, cananeus, heteus, gigazeus, heveus e jebuseus. São 7 nações. 7 nações que o Senhor diz: entreguei nas vossas mãos. E esse entregar nas vossas mãos significa dizer que houve a participação tanto de Deus como do próprio povo. O povo teve que lutar. Enviei vespões. São abelhas mesmo, são vespas. Porque essas vespas são grandonas. Tá? A vespa diz o seguinte aqui acerca dessas vespas. Não sei como é que está aí na sua Bíblia, na sua tradução. São vespas, e que essas vespas traziam, obviamente, consequências da sua picada. Mas não foi uma, foi um enxame. Eu não sei se quantos daqui já tiveram oportunidade de estar em determinado local, um campo, um matagal, aquele negócio todo, e ver que vem aquele enxame se deslocando ali, voando, tá certo? E muitas vezes tem que correr para dentro de um rio, uma lagoa, ou se abaixar e ficar lá até aquele enxame passar, certo? E aí esses povos foram atacados com esses vespões. Adiante de vós, e que expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis e os amorreus, e isso não com tua espada, nem com teu arco. Deus nessa época preparava o povo, fez milagres no meio desse povo, para que esse povo, para o Senhor irmão Cândido, para que esse povo pudesse estar ali, fazendo uma recapitulação. E aí eu não é que eu convido você, mas use esse tempo de que você está no isolamento social, de que você tem que estar em casa. Use esse tempo para você poder fazer uma reflexão acerca da sua vida espiritual. Use esse tempo, que você que está em casa, para poder fazer um balanço, vamos dizer assim. Quem é Deus? O que é que eu estou fazendo da minha vida? Para onde eu quero ir? E para onde eu quero ir, o que é que eu preciso fazer? Porque veja só que Deus está... como se Deus estivesse prestando um relatório ao povo para mostrar que Ele é Senhor das coisas. Mas veja que Josué, ele está falando, né? Aqui é o povo, Josué 24, Cândido, você que chegou agora, meu irmão. Josué capítulo 24. Ele continua aqui no verso 3 e diz: dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidade que não edificastes, e habitastes nelas, comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Irmãos, quantas vezes Deus já te proporcionou coisas que você diz: eu não sou merecedor disso. Eu não sou merecedor de estar aonde você está. Eu não sou merecedor de viver onde você vive. Você não é merecedor de viver onde você vive. Você não é merecedor de ter o que você tem. Você não é merecedor de desfrutar daquilo que você está desfrutando. Tá? E ele disse: foi eu que dei. Dei-vos a terra que não trabalhaste. Dei a cidade que não edificaste. Que não habitaste nela. Tu estás comendo de uma vinha, tu estás bebendo, comendo da vinha, tu estás
comendo os olivais que tu não plantaste nenhum tempo, não regasse, não tratasse, e hoje tu está escolhendo porque foi eu que te dei. Agora tem um porém, ele entra no verso 14, que aqui, aonde eu falo de voltar para Deus, da renovação da aliança. Perceba, queridos, que o desviado aqui estava caminhando juntamente com todo o povo e Deus estava com ele. E a renovação da aliança, irmãos, está justamente nesse ponto. Aonde chega o ponto crucial desse texto, aqui no verso 14, verso 15, verso 16, até ali, o verso 23 que nós lemos. No verso 24, na verdade. Que ele diz o seguinte: agora, pois, temei ao Senhor, e sirva-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Perceba agora, irmãos, que Josué vai se utilizar desse verbo servir. Né? Servir. E esse servir aqui, meu irmão, é de um vassalo que serve a um rei, ao Senhor. É de um escravo que serve ao rei. É de um crente que serve a Deus. A comparação é essa. É de alguém que está acima e acima muito. Josué não está dizendo aqui que devemos renovar, a renovação dessa aliança se dava simplesmente em prestar um culto. A renovação da aliança não se dava simplesmente em estar presente no culto. Mas além disso, estava em servir ao Senhor. Agora, pois, temer ao Senhor. Esse temer a gente sabe que não é de medo, não é verdade? É de reverenciar, certo? É de reverenciar, é de ter admiração por Deus, é de honrar a Deus, é de respeitar a Deus. Temer ao Senhor é respeitar a Deus. Temer ao Senhor é saber que ele pode se tornar um ser pavoroso no sentido de ser temido por conta daquilo que ele pode fazer. Temer a Deus é causar um espanto e admiração. É inspirar reverência, é respeito piedoso, é de reconhecimento de que Deus ele é esse ser santo. E por ele ser santo, ele requer de nós, requer de mim e de você esse temor. Agora, pois, temei ao Senhor. Eu acredito que muitos, ao passar esta pandemia, esse isolamento social, o temor agora vai ser diferenciado, na verdade, vai ser modificado na presença do Senhor. E serviu com integridade. Como é servir com integridade, meu irmão e minha irmã? Servir com integridade é servir por inteiro, total, completo, inteiro, saudável, sem defeito, com inocência, de acordo com a vontade e os fatos que o próprio Deus nos traz. Deus não está querendo a sua metade, não, meu irmão. Deus não salvou somente a sua alma, ou só o seu espírito, ou só o seu corpo. Ele salvou você por inteiro, então Ele quer você por inteiro. Ele não quer ver você cocheando entre dois senhores.
né? Muitos dizem que as mulheres nem têm tico e teco na cabeça, isso é uma ignorância tremenda, mas vamos usar o tico e teco. E Tico diz, não, serve a Deus, e Teco diz, não vai precisar servir Deus. Tico diz, não, tem que ir para a igreja, e Teco diz, não, vamos fazer aquilo que nos agrada. Você está entendendo? Deus quer isso por inteiro seu, querido. Buscar primeiramente o reino dos céus, a justiça e as outras coisas vos serão acrescentadas. Perceba, querido, que aquilo que Deus quer de você e de mim é integridade, é por inteiro, e com fidelidade. Que fidelidade é essa, meu irmão? É a firmeza, é a firmeza na verdade, é a certeza da credibilidade, da constância, da confiabilidade, é referindo-se ao que ele tem dito, ao testemunho, ao julgamento, referindo-se à instrução que ele tem feito, de acordo com aquilo que temos conhecido, daquilo que é ético, daquilo que é religioso, mas o religioso não no sentido depreciativo, mas religioso daquilo que verdadeiramente Deus quer que sejamos. Se você é um ser religioso, mas não seja aquele religioso de dizer de carteirinha, mas seja pelo menos de prática, no sentido de estar na casa do Senhor, de ter constância na casa do Senhor. Não seja como a água do mar que vai e que vem, que é levado. Um termo que é muito usado por aqui é que diz Maria vai com as outras. Não é esse que Deus quer, eu não tenho buscado aqui. É uma doutrina, é essa doutrina, é a doutrina verdadeira. É mudar seus hábitos. E ele diz, deitai fora todos os deuses os quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Qual Deus que está inserido no seu coração? Quais são as práticas que têm lhe levado a não estar na presença do Deus eterno? Quais são os deuses que têm lhe induzido a não glorificar a Deus, a não exaltar ao Senhor, a não querer estar na presença do Senhor? Isso são deuses que os vossos pais, os antepassados, praticavam para o seu bel prazer, para a satisfação, para a adoração. E que muitos dizem, fazem uma comparação que eu não concordo, mas eu vou usar aqui, não que eu esteja usando, mas que você já tenha ouvido falar. Quando era do mundo, passava a noite todinha numa festa, não sei o que, fazendo, não sei o que, não sei o que. Agora para Deus não faz. Eu acho isso uma ignorância tremenda. Porque crente que não tem consciência de que ele tem que adorar a Deus independente do tempo, da hora. Você está entendendo? Eu não posso nem querer me lembrar da época que eu passava no mundo. Eu não tenho como me lembrar. Eu não tenho por que me lembrar. Eu tenho que me lembrar de agora. Mas é fato que muitos têm feito pouquíssimo. Pai do Senhor, irmão Júlio. Um abraço, irmão João. Feliz Juninho. O que acontece, meu irmão, minha irmã? Ele segue aqui no verso 15. Ele chega aqui no verso 15 e diz: porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se vais. Se aos deuses a quem se vais vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus cuja terra vocês habitam. Preste bem atenção. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, pode voltar. Pode voltar, meu irmão. Pode voltar às velhas práticas. Pode voltar às densas trevas. Preste atenção e olha para a terra onde tu estás. É terra de amorreu, irmãos. É terra pagã. A terra onde você está inserido é uma terra pagã. Olha ao redor, sua, querido. Se está pesado demais servir Deus,
Se está pesado, se está difícil servir ao Senhor, se você não consegue servir ao Senhor como é para servir, faça a opção de voltar, de desistir e volta a ser aquilo que você era antes. Mas do contrário, preste atenção, eu faço agora minhas as palavras de Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Observe que todo relato do versículo 2 até ao 13, e a chamada da atenção aqui no verso 14, que Josué faz ao povo, ele está dizendo que se vocês agora quiserem decidir e ir por conta própria de vocês, não que está pesado, não dá para servir o Senhor, então vocês podem continuar servindo aos deuses que os vossos pais serviram e que você foi ensinar. Ou então, os deuses dos amorreus, cuja terra você está aqui. Interessante que Deus colocou justamente a terra dos amorreus, né? Que já morreu. E que você pereça com esses deuses. Mas nós, minha família, fizemos a reunião antes de chegar aqui a essa assembleia, a esse culto. Nós já fizemos uma decisão, e a decisão que nós tomamos foi de servir ao Senhor. Irmãos, isso causou um frenesi no meio do povo. Porque o povo ali, enquanto Josué discursava acerca do que Deus já havia feito durante todo aquele tempo, todos aqueles anos, a ficha daquelas pessoas foram caindo. Você está me entendendo aí? As fichas foram caindo. Uns foram reconhecendo. Outros pararam para ouvir o que seus avós, os bisavós tinham falado, seus pais, os anciões, vinham falando acerca daquilo que Deus já tinha feito. E aí se levanta um representante e respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servir outros deuses. Longe de nós. Você pode colocar isso na primeira pessoa. Longe de mim abandonar o Senhor para servir outros deuses. Você pode dizer um amém? E longe você está de querer servir ao Senhor, de querer servir outros deuses, de voltar para o paganismo, para voltar para as trevas. É esse sentido de que eu estava falando, de voltar para Deus, porque Deus tem feito milagre. Foi Ele, único e exclusivamente Ele, que fez milagre. Milagres esses que muitas vezes, ou todas elas, nós não somos, não seremos merecedores de receber esses milagres. E aí o que acontece? Eles justificam, longe de nós abandonarmos o Senhor, Deus, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir a nós e aos nossos pais da terra do Egito. E aí o povo vai contra-relatar aquilo que Deus tinha feito. Até o verso 22, ele vai dizer o seguinte: Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolheste o Senhor para servir. E eles disseram: nós somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse ao povo a Josué: o Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe pôs por estatuto direto de Siquém. Não sei de onde você está, querido. Você concorda com o texto de Josué, em que, verso 15, você e sua casa quer servir ao Senhor? Sim ou não?
Será que posso ver um comentário aqui? Um amém, um sim, um likezinho. Me ajuda aí, por favor. Estou falando com você, igreja. Os que estão presentes aqui, por favor. Quem foi que saiu? Preste bem atenção, meu irmão, minha mãe, que eu já vou estar encerrando. Não quero passar aqui muito tempo. Daquilo que você confessar, amém, irmão Humberto, Vânia, toda a família. Daquilo que você decidiu aí, eu creio que você tenha decidido em servir ao Senhor. Servir ao Senhor, como diz o verso 17, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos faz subir, né? Porque Ele é o Senhor, o nosso Deus. Porque isso implica uma questão de responsabilidade, né? Implica em uma questão, amém? Implica em uma questão de responsabilidade. Será que Josué disse, se você está decidindo aí em servir ao Senhor porque Ele é o nosso Deus, Ele é o seu Deus, então você mesmo, olha só como a responsabilidade dobra, não é o irmão, não é o vizinho, não é o marido, não é a mulher, não é o filho, não é o neto, não ninguém, é você mesmo. Você mesmo é testemunha, porque ele diz, sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor para servir, certo? Questão de responsabilidade, de assumir aquilo nos atos que fazemos. Não podemos estar cocheando, muitas vezes somos hoje e não somos amanhã, e fica aí aquela confusão. Tome a responsabilidade. Tome a responsabilidade. O povo respondeu aqui, ó, verso 22, a parte B, e disseram, nós somos, você é responsável, você é testemunha de que você está querendo mudança na sua vida, de que Deus está entendendo de que Deus está querendo que você mude para melhor, com certeza. Mude. Aí agora a mudança vem em que, irmãos? Verso 23. Agora, pois, deitai fora. Esse deitar fora, os deuses estranhos, é jogar fora as imagens de escultura, os pensamentos maléficos, os pensamentos que te levavam para uma ruína, os pensamentos, os deuses que te afastavam do Deus verdadeiro. É isso que Deus está querendo dizer, e é isso que Josué está falando com o povo. Deitai fora os deuses estranhos que é no meio de vós, no meio da sua casa, aquilo que não lhe atende, aquilo que não lhe deixa em paz, aquilo que não lhe faz com que você venha agir com mudança, de transformação de vida. Tem que jogar fora. Tem que lançar fora. Que há no meio de vós, e inclinar o coração ao Senhor, Deus de Israel. Irmãos, se utiliza daquela palavra do profeta Isaías, eis-me aqui, usa-me a mim, Senhor. Diga ao Senhor que você está aqui, que você está querendo mudança, que você está querendo transformação. Inclina o teu coração somente para o lado de Deus. Inclina teu coração ao lado, para o Senhor, o Deus de Israel. Disse o povo a Josué, o Senhor nosso Deus, serviremos e obedeceremos a sua voz. Amém? Que a sua oração nessa noite que seja de voltar para Deus, arrepender-se e jogar fora todo o mal que existe dentro de você, toda prática mundana. E com certeza você deve saber o que você praticava.
você praticava, que você fazia. E inclina teus ouvidos para Ele, teu coração, na verdade, para Ele, para que Ele possa determinar aquilo que você deve fazer, e que você saia, e que você viva a vida mudante que o Senhor tem para você. Amém? Em nome de Jesus. Guarde essa palavra no seu coração. Faça essa oração no mais íntimo do seu ser, se debruçando sobre aquilo que o Senhor tem para ti, em nome de Jesus. E eu quero te abençoar, em nome de Jesus. Fazemos uma oração nessa hora. Senhor, aplica, Senhor Deus, essa palavra a essas pessoas que aqui me assistem, meu Senhor. Trazendo a elas uma reflexão, uma abertura de mente, para que elas possam voltar para Ti em nome de Jesus Cristo. Reconhecendo que o Senhor é Deus poderoso, que o seu coração, Senhor Deus, os seus corações estejam inclinados unicamente a Ti, que eles vão abandonar, Senhor Deus, toda a prática, tudo aquilo que gastava-se o tempo e não deixar que eles pudessem estar na Tua presença, mas que a partir de hoje, Senhor Deus, eles mesmos venham ser testemunho deles mesmos e que eles escolherem servir ao Senhor. E que assim, meu Pai, a Tua boa mão possa estar sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, que as duas consolações do Espírito estejam sobre a vossa vida, hoje e eternamente, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Não teremos live hoje à noite, por conta do congestionamento, tá certo? Mas entrarei em contato pelas redes sociais e aí nós nos comunicaremos em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, a glória do nome de Jesus. Amém.